Fala galera aqui do canal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Antônio Walter. Hoje a gente vai falar sobre o Ibovespa. Nesse vídeo aqui eu quero destravar a sua mente para você nunca mais ter dúvida qual é a serventia de um índice no mercado financeiro. Vamos lá? E antes de a gente começar esse vídeo, eu estava trocando uma ideia aqui com o pessoal da equipe, conversei com o Léo, conversei com o Yuri, falei com o Dirceu, falei assim, eu vou dar uma explicação, vou colocar aqui o que eu mapeei no meu caderninho, eu fiz um estudo antes, né, para trazer todo o informativo que a gente precisa, para você nunca mais ter dúvidas sobre esse tema. Eu vou explicar didaticamente o que é e eu quero que vocês me falem, Antônio, ficou bem entendido, ficou perfeito, deu para entender ou não? Ainda está difícil. E aí eu expliquei, falei exatamente o que eu vou falar aqui no vídeo para vocês, eles falaram assim para mim, ficou top. Qualquer um consegue entender agora o que é um índice no mercado financeiro. A gente vai focar no Ibovespa para ficar mais fácil a nossa vida aqui, né? Para eu conseguir te falar sobre metodologia, enfim, como que é a evolução desse índice. Mas você vai conseguir replicar esse conhecimento para outros índices do mercado, tá? Mas para a gente começar a falar de Ibovespa, eu vou tirar você do universo dos investimentos e vou colocar você num outro mundo, para você entender esse tema, e aí depois a gente volta para cá. Você já deve ter subido naquelas balanças, eu não sei nem falar direito o nome, que acho que é biopedância, como fala? Biopedância, né? Se eu estiver falando errado, depois você coloca aqui nos comentários, me corrige. Mas essa balança, ela te dá alguns indicadores do teu corpo, né? Então, um exemplo, ela te dá lá o seu índice de massa magra. E o que esse índice mostra para você? Ele te dá um indicativo de qual é o percentual do seu corpo em relação à massa magra, a músculo, né? O que a balança faz, basicamente, é te dar um raio-x de um indicador específico ou de vários indicadores, para você ter uma ideia de como está o seu corpo. No mercado financeiro, quando a gente fala de um índice financeiro, como, por exemplo, o índice Bovespa, a grande intenção desse índice é te mostrar exatamente isso, te dar uma ideia do que está acontecendo. No caso do Ibovespa, o que está acontecendo na Bolsa Brasileira. Então, se a gente pensa aqui, bom, para esse índice refletir a realidade da Bolsa, ele precisa de uma metodologia, que é a mesma coisa que acontece com a balança. Ela tem lá um algoritmo por trás que te apresenta um resultado. No índice, no Ibovespa e em qualquer outro índice, existe uma metodologia por trás para dar um embasamento e a gente conseguir construir, chegar num número específico que represente a realidade daquele mercado que esse índice está comunicando. Então, quando a gente pensa no Ibovespa, o Ibovespa é um índice que já existe há bastante tempo, há mais de 50 anos. Ele é um índice composto por uma carteira teórica. Por que é uma carteira teórica? Porque ela não é uma carteira de alguém, não é a minha carteira de investimento, que a gente vai ver qual foi a performance no mês, não é a sua carteira de investimento. Elenca-se um número X de empresas hoje, até marquei aqui cerca de 70 empresas, um pouco mais de 70 empresas que fazem parte desse índice. Existem alguns critérios para essas companhias entrarem dentro do índice, fazerem parte, influenciarem esse índice, né? E basicamente os fatores principais é o volume de negociação e o volume financeiro de negócios que elas têm dentro da Bolsa. E aí cada empresa que faz parte desse índice, essas mais de 70 empresas, essas mais de 70 companhias que eu citei aqui para você, cada uma delas dentro desse índice elas possuem um peso e esse peso também é atribuído pelo grau de relevância que elas têm lá dentro da Bolsa de Valores. A ideia do índice é pegar 80%, é representar pelo menos 80% do volume financeiro que acontece dentro da Bolsa Brasileira. Então, quando a gente pega o encerramento de um pregão e a gente recebe a informação, você já deve ter visto lá num dos telejornais ou em algum artigo, né, alguma live, talvez que você acompanhe, a Bolsa subiu, né, vou imitar aqui o William Bonner. A Bolsa Brasileira subiu 1,2% na data de, né? Então, o William Bonner já deu essa notícia para você e isso representa o quê? Nós tivemos uma crescente, a Bolsa aumentou o volume de negociações, então nós tivemos uma melhoria nos negócios em 1,2%, como nesse exemplo dado aqui, em relação ao dia anterior. Então, há mais de 50 anos, esse índice ele vem evoluindo. Então, abre mercado, fecha mercado, abre mercado, fecha mercado, esse índice ele vai se movimentando.
E basicamente o que dita essa movimentação é a precificação que o mercado dá aos ativos que fazem parte desse índice, né? Para você ter uma ideia, até selecionei aqui algumas empresas que fazem parte do Ibovespa, algumas que talvez você até conheça, ó. Ambev, para quem toma a braminha lá no final de semana, lá, a Ambev faz parte do Ibovespa. A Azul, se você já pegou fez alguma viagem aérea aí com a Azul faz parte. A própria B3, né, que é a nossa bolsa. A BB Seguros, se você tem seguro no Banco do Brasil, a BB Seguros faz parte desse índice. A Petrobras, a Cielo, você já passou a sua maquininha na cartão da Cielo? Olha lá, a Cielo faz parte desse índice. E a Vale também, a Vale é muito conhecida. Olha só, um ponto bem interessante que eu acho que vale a pena para você aprender. Como eu falei, cada empresa, não só essas, mas as mais de 70 que fazem parte desse índice, ela tem um peso dentro do índice. Tem algumas empresas que têm um peso maior, algumas empresas que têm um peso menor. Como, por exemplo, a Vale tem um peso grande dentro do índice. E dependendo do peso, da representação que essa companhia tem dentro do índice, se ela tem um mau desempenho naquele pregão do dia específico que a gente estiver usando aqui como exemplo, esse mau desempenho pode puxar o índice para baixo. E o contrário também é verdade. Se a gente pega uma ação que tem um grau de participação alto dentro desse índice, um bom desempenho pode levar o índice para cima. Então, o que é legal? É legal que o índice ele te dá uma ideia do que está acontecendo. Mas você não consegue se basear apenas pelo índice para falar se o mercado de ações no país está indo bem ou está indo mal. Porque não é porque a bolsa subiu que todas as ações que fazem parte desse índice ou todas as ações da bolsa subiram. E o contrário também, não é porque esse índice caiu que o mesmo aconteceu com todas essas companhias. Se a gente for pegar o início da pandemia no Brasil, logo depois do carnaval, né, quando o coronavírus pegou forte, o mercado financeiro em si, o caos não tinha sido estabelecido no próprio país em relação ao vírus. Só que o mercado financeiro, ele antecipa muito o que vai acontecer no futuro. Antecipa demais. Então, um ótimo caminho para você ver se a gente está com boas perspectivas ou más perspectivas em relação ao mercado, à economia de um país, é você ver como é que está a movimentação da bolsa. Muitos investidores estrangeiros também se baseiam nesses índices para entender qual que é, olhando esse índice como se fosse um termômetro para aquele país. Ah, tá bem, qual que é a perspectiva do mercado para aquele país, está interessante, né? Tanto é que eu estou gravando esse vídeo aqui no finalzinho de junho, não sei quando que ele vai no ar para você, de 2020, e a gente está vivendo um ambiente interessante na Bolsa, mas o país ainda está em quarentena. A gente ainda vive o isolamento social, nós ainda não temos a atividade econômica retomada a todo vapor como a gente tinha alguns bons meses atrás. Entende? Então o mercado financeiro ele antecipa muito o que vai acontecer no futuro, ele faz previsões e essas previsões, essas perspectivas do que pode acontecer, elas são, na sua grande parte, refletidas nos índices, então no índice da Bolsa. Que estão lá as principais companhias, as que mais representam o que acontece em relação a negócios na nossa bolsa. Como eu falei também aqui no início do nosso vídeo, nós não temos somente o Ibovespa como índice. Então, um exemplo, eu quero saber o que está acontecendo no mercado de fundos imobiliários. Poxa, você tem lá um IFIX da vida. Vou dar um outro exemplo, saindo aqui de ações, mas ainda falando de mercado financeiro, eu quero saber como é que está a inflação no país, como é que está a evolução dos preços no país. Você tem um indicador, que é o indicador do IPCA, o índice IPCA. O índice IPCA vem mostrar para você como é que está a evolução dos preços naquele país. E da mesma forma que eu expliquei o que acontece aqui no Ibovespa, o IPCA também tem uma metodologia para a criação daquele índice. Não é porque o IPCA cresceu, subiu, né? A gente está tendo um exemplo citado aqui, tá? Se a gente está tendo inflação representada pelo IPCA, não necessariamente o preço de todos os produtos do país aumentaram de preço, mas a metodologia daquele índice está mostrando que os produtos que fazem parte daquela cesta que compõem aquele índice sofreram uma alteração para cima, então eles aumentaram de preço. Tá ok? Então, como investidor, para você que presta assessoria, para você que que dá apoio, distribui produtos de investimento, é interessante e importante você dominar, porque com a gente passando por esse momento no mercado, né, com taxa Selic, a mínima histórica, a gente está tendo um movimento muito grande de migração dos investidores para a Bolsa de Valores.
E nunca foi tão importante você do mercado financeiro dominar essas informações. Porque se você hoje está focado em distribuição de produtos de investimento renda fixa, você vai perceber que o seu cliente, se ainda não está, vai começar assim, de uma forma avassaladora a te demandar em relação a esses assuntos. Então, dominar, entender racionalmente o que é um índice, como que ele funciona, por que o índice subiu, por que o índice desceu, por que a gente está vivendo um bom momento, o que isso representa no mercado, nunca foi tão importante na sua jornada como distribuidor de produtos de investimento. E aí, falando do índice Bovespa, você lembra do vídeo que eu falei sobre o ETFs, né? Expliquei o que era um ETF, falei do BOVA11, que é o ETF que segue a metodologia do índice Bovespa. Então, basicamente é isso, a gente tem um ETF que segue essa metodologia que eu expliquei hoje para você. Então ele vai pegar como que esse índice se comporta para criar esse indicador. Então eu vou me comportar igual, porque se eu criar uma carteira semelhante à carteira teórica, salvo as mesmas proporções que compõem esse índice, a minha variação no mercado vai seguir de acordo com esse índice. Tá bem? E a gente tem aí dentro do mercado vários ETFs. Se você não viu o vídeo do ETF, assiste lá, vale muito a pena também. É um produto de entrada no mercado de renda variável. Vai ser um produto muito demandado também pelos novos investidores, porque não é complexo de você investir, não é complexo de você entender, não é complexo de você acompanhar. É legal que você também domine. Então, se você não assistiu o vídeo de ETF, pega aqui no cardzinho para você estudar. Tá? Deixa eu ver aqui se eu falei tudo. Então, ó, tinha selecionado aqui para falar do tempo desse índice. Então é um índice que existe há mais de 50 anos. A cada 4 meses esse índice ele passa por uma reavaliação, né? Então pode ser incluídas novas ações dentro do portfólio, pode ser alterado as proporções dessas ações dentro dessa carteira teórica, né? Então ele tem uma reavaliação do índice a cada 4 meses, então pode entrar ação nova, pode sair nova. Quando há uma alteração, a B3 informa ao mercado essa mudança, essa nova composição, tá? Falei também sobre essa correspondência de 80% dos negócios que ocorrem na Bolsa. A gente também falou aqui nesse vídeo que não é porque a Bolsa está subindo, né, que todos os ativos que estão na Bolsa de Valores estão subindo também, né? A gente aprendeu também que muitas vezes uma ação que tem grande proporção dentro do índice pode arrastar esse índice no mesmo sentido dessa ação. Então, um exemplo, a ação subiu em grandes proporções, então ela pode puxar o índice por cima, pode ir para cima, influenciar esse índice subindo, como também o contrário pode acontecer, se ela tiver uma queda expressiva, ela pode influenciar numa derrubada desse índice. Tá ok? Falamos aqui também sobre algumas ações, citei a Ambev, Azul, B3, BB Seguros, Petrobras, a Cielo, falei da Vale, né, que compõe esse índice com as suas devidas proporções. Não são as únicas, nós temos mais de 70 empresas que fazem parte, né? Isso falando de empresas, né? Porque a gente tem também a relação de ativos que fazem parte dessas companhias. Falei também sobre essa questão de ser um indicador que dá a percepção do investidor em relação ao que está acontecendo na nossa economia, serve também como um termômetro para o investidor estrangeiro para entender o que está acontecendo aqui. E conversamos sobre essa questão da pandemia, sobre essa antecipação do mercado de realizar previsões e essas previsões que o mercado faz e refletindo no índice da Bolsa. Tá bem? Então é isso. Se ficou alguma dúvida ainda sobre o que é o Ibovespa, se você conhece profundamente algum outro índice, quer citar aqui, eu conheço o IFIX, né, que é o índice lá dos fundos imobiliários, cita ele aqui. Você conhece o IPCA, cita ele aqui. Eu conheço lá o índice dos small caps, cita ele aqui. Enfim, vamos trocar mais informação, vamos ajudar a comunidade aqui a crescer, a se desenvolver, a aprender mais, porque como eu também disse aqui nesse vídeo, nunca foi tão importante você ter pleno domínio desses assuntos, porque vai haver, já está acontecendo, mas vai se intensificar uma migração muito grande de investidores para a Bolsa de Valores. Então, cada vez mais esse assunto vai estar no seu cotidiano, você vai precisar aprender mais, vai ter que estudar mais, tá bom? Não só para ajudar os seus clientes, mas também para cuidar da sua grana. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, curta efetivamente esse vídeo aqui, deixa o seu curtir, isso daí faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante, que valeu a pena e distribua isso para mais pessoas que estão com o mesmo objetivo que você. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, dá aquela moral para mim, se inscreva aí no canal, tá bem? No próximo vídeo, se você tiver algum conteúdo específico, lança aqui que eu vou ter o maior prazer em te ajudar aí, trazendo informação de forma extremamente didática. Então é isso, um grande abraço do professor Antônio Walter, a gente se vê no próximo conteúdo, até lá!